Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a ira é pecado. A ira é um pecado que vai se encaixar no 6º mandamento e que vai ser a origem ou a extrapolação desse sentimento, redundando no assassinato, na morte, né, de você tirar a vida de uma outra pessoa. O que é a ira, segundo a Escritura? A ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor que você dirige a uma pessoa em razão de alguma coisa que ela fez, de alguma ofensa, de alguma coisa que fizeram com você. Tá? Então, a ira de uma pessoa é provocada por alguém ou algo. E é por isso que eu quero trabalhar a primeira questão dos pais. Né? Por quê? Porque existem pessoas que são iracundas, naturalmente. Ou seja, se iram e se irritam facilmente. E por isso, por causa desse tipo de sentimento, eles vivem arrumando confusão. O Provérbios já vai dizer isso. Provérbios capítulo 15, verso 18. Se você abrir aí, ele vai dizer assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Essa palavra no original é interessante, como o hebraico expressa isso. Outras línguas também expressam isso, né? A palavra ira literalmente é narina ou face. Literalmente, no hebraico, é narina ou face. Tá? Por quê? Porque provavelmente quando a pessoa faz irada, ela fica assim, né? Então, por causa dessa expressão facial, essa palavra é usada dessa forma. No original é ap, né? No original hebraico. No grego nós temos duas palavras que a gente vai trabalhar tanto com o original hebraico, tanto com o Velho Testamento como o Novo Testamento. Você tem duas palavras que vão apontar para ira, ou serão traduzidas por ira. Uma se chama org, que é ira, que significa raiva, mau humor, emoção violenta, indignação. E uma outra é parorgizo, que significa incitar a ira, provocar, exasperar, zangar, levar alguém. Tá? E a primeira coisa que precisamos entender ou saber é que, por vezes, a ira dos nossos filhos representam o nosso pecado. Tá? E por quê? Porque muitas vezes nós somos mal-humorados, brigões, coléricos, né? Alguém raivoso, que se ira e se aborrece facilmente. Por isso, quando Paulo fala sobre despojar do velho homem e se vir revestido do novo homem, lá em Efésios capítulo 4, lá no verso 31, ele diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Tá? E assim, infelizmente, né, a gente fala isso, infelizmente é muito comum nós vermos pais que são extremamente raivosos e grosseiros com seus filhos, que apresentam uma disposição natural violenta. E aí como é que eles demonstram isso? Só sabem gritar, ofende os filhos. Tá? Dessa forma, o que eles estão fazendo? Eles estão incitando, estão provocando seus filhos ao mesmo comportamento. Eles estão ensinando os seus filhos a serem assim. Então eu nem precisava ter essa experiência, além de casa, né, experiência do dia a dia, para dizer isso, né? Mas isso só reforça. Eu sou professor de língua portuguesa do ensino fundamental. Eu dou aula para jovens de 11 a 15 anos, né? E, assim, eu dou aula em escola pública. Infelizmente, o ambiente que eu dou aula, geralmente são alunos de comunidade. E não é preconceito, não. É realidade. Tá? Muitos desses alunos, desses meninos que moram em comunidade, eles não têm família, não têm pais. Esses dias eu estava subindo de carro, né, de Uber lá para a escola, que a minha escola tem, o Pedro até foi, né, uma subida, assim, uma ladeirinhazinha, né? Aí tinha uma mãe, a criança devia ter uns 4, 5 anos, 6 anos, deve ser o pré lá, primeiro ano e tal. Ela veio xingando o menino, tudo que é palavrão, porque você já te conhece, de lá para baixo. Porque o menino atravessou a rua, tá? A rua não tinha muito movimento, mas passa carro. Assim, ela chamou e ele não veio. Aí ele atravessou. Seu filho disso, seu filho daquilo,
palavrão. Aí eu chego em sala de aula, o que os alunos fazem? A mesma coisa. Por quê? Porque vem isso dos seus pais. Abra Provérbios, a gente vai trabalhar com muitos textos de Provérbios, capítulo 15, verso 1. Esse verso, às vezes, a gente usa em outras situações que não a situação dentro de casa. Tá? Porque dentro de casa nós esquecemos o que a Escritura diz a respeito disso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes nós, como pais, falamos grosseiramente com os nossos filhos, principalmente quando eles fazem alguma coisa errada, que nos irrita. Eu falo isso com orgulho, eu nunca corrigi meu filho com raiva. Nunca. Aí você pode dizer assim, como que você consegue fazer isso? Simples. Quando eu tinha vontade de matar aquela criança, eu entregava para a mãe. Entendeu? Porque nós somos pecadores. Eles fazem determinadas coisas, você fica irritado. Você fica... Se eu pegar esse menino, eu vou atropelar. Qual é o pai que não disse isso? Mas se você fizer isso, você vai estar jogando no chão, no lixo, tá? A vida do seu filho. Porque no momento que você vai corrigi-lo, no momento que você vai ensiná-lo, no momento de uma disciplina física, bíblica, isso não pode estar presente, de forma alguma. Então o que eu fazia, eu e minha esposa? Tá? Quando aconteceu alguma coisa comigo, que eu ia disciplinar e corrigir meu filho. Às vezes ela estava lá, a coisa acontecia com ela e ele corrigia. Mas quando eu estava nervoso, ou ele fez alguma coisa que me deixou irritado, irado, eu não posso corrigir. Ou eu vou deixar isso para depois, e às vezes a gente não pode deixar para depois, ou então eu falar para ela, querida, aconteceu isso, vai corrigir o menino. Porque se eu fizer isso, eu estou errado o que ele fez, o que aconteceu. E aí, às vezes, vem por causa do meu pecado mesmo, porque ele fez alguma coisa que eu não gostei, ou por causa que ele fez uma coisa que me deixou muito chateado, muito aborrecido. Só que eu não posso agir assim com meu filho. Eu não posso. Tá? Se ele fez alguma coisa que me ofendeu, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. A minha instrução com relação a ele tem que ser amorosa, branda. Você é firme, mas eu não posso ser grosseiro, eu não posso gritar, eu não posso fazer isso. Eu estarei pecando contra Deus em primeiro lugar e pecando contra eles. Às vezes nós esquecemos que o nosso lar, a nossa casa, é um ambiente da experiência cristã. A gente acha que é só lá fora, né? Dentro de casa, eu sempre digo que é dentro de casa que você vai mostrar quem realmente você é, o cristão que realmente você é. Quando faltar 5 minutos, tá, Alex, você diz aí, tá? Veja o que Provérbios, ainda capítulo 15, verso 18, vai nos dizer. Ele diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, paciente, longanimidade, aqui é uma paciência, uma pessoa muito paciente, apazigua a luta. Por quê? Porque o homem iracundo, ele é cheio de raiva, de rancor, de indignação. E perceba aí que nesse paralelo, você tem uma estrutura sinonímica aí, os versos, né, são paralelos sinonímicos, iracundo fazendo antítese com o homem, o contrário oposto de longânimo, né, e o suscita contendas, o contrário oposto de apazigua a luta. Você tem uma relação aí poética em que essas estruturas elas estão se contrapondo. Então o homem iracundo aqui está em paralelo com o longânimo, ou seja, uma pessoa paciente, uma pessoa que é tardia em irar-se. Tá? Então nós poderíamos dizer que nessa relação o autor sagrado faz aqui que ele diz aqui que esse homem iracundo é alguém de pavio curto. Tá? E o homem de pavio curto vai criar provocações, confusões, vai gerar um sentimento de ira no coração dos seus filhos.
E sabe o que a Escritura diz sobre a ira, tanto deles quanto a nossa? Que a ira é cruel, é implacável, é sem piedade. Quando nós alimentamos a nossa ira, a Bíblia já diz que a ira do homem não produz a justiça divina. Então, Provérbios capítulo 27 vai dizer, na sua primeira parte, cruel é o furor e impetuosa a ira. Eu acho interessante esse adjetivo que ele usa, impetuosa, no original, significa da ideia de aguaceiro, inundação, da ideia de algo que transborda e leva como uma corrente. Ou seja, a ira é assim, ela sai levando. Por isso que o homem irado, ele é reprovável diante de Deus. E a primeira forma de nós tratarmos a ira no coração dos nossos filhos é removendo essa mesma ira no nosso coração. Porque muitas vezes nós provocamos os nossos filhos, levamos eles à ira, porque nós somos assim. E não se engane. O exemplo é mais forte do que 1000 palavras. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma situação com meu filho, Israel, em casa. Então, assim, eu sou alérgico, eu tenho asma alérgica, então eu tenho alergia e tal, aquela coisa, espirro. Cheguei aqui em Manaus, a primeira coisa que eu fiz foi espirrar, porque essa mudança de temperatura, até eu me acostumar, entende? Aí eu estou no ar-condicionado, saio do ar-condicionado, começa a espirrar, começa coriza, coça nariz, coça, eu sou alérgico. Aí quando eu me acostumo com o ambiente, aí a coisa até esqueci o que ia falar, viu? Se normaliza. Lembrei. Aí, eu em casa, eu gosto de espirrar, fazendo barulho, gritando. Minha esposa dizia assim, você vai arrebentar suas cordas vocais. Na rua não, na rua eu sou educado, eu acho, não é que nem em casa. Aí eu estou em casa um dia, comendo, aí meu filho vai respirar, ele... Eu falei para ele, Israel, ele devia ter uns 10, 11 anos, sei lá, 9. Israel, que isso, rapaz? Isso é falta de educação. Quando eu falei educação, eu lembrei que eu faço isso em casa. Só que ele não tem a noção, de que em alguns lugares você pode fazer, em outros não. Ele não tinha essa noção. Mas o que ele estava vendo? Meu pai espirra assim, eu vou espirrar também. É automático. É uma coisa que... Aí, a partir desse dia, eu falei, eu vou ter que moderar aí a minha falta de educação em casa, Se em casa você se libera, Então, não tem. Você perde aquelas coisas que você na rua, você e tal. Em casa você está à vontade. Aí eu falei, eu não posso ficar à vontade em casa. Tenho que ficar preocupado com os meus filhos. Com relação a isso, porque eu preciso ensiná-los a serem educados, Então, terem educação. E eu pego esse exemplo e transpõe para outras coisas que nós fazemos, nosso pecado que a gente deixa aflorar e nossos filhos estão vendo. Por isso eu falo, primeiro a gente tem que tratar a ira no nosso coração, e aí depois disso nós vamos remover, temos condições de remover a ira do coração dele, mesmo porque muitas vezes somos nós que fazemos isso com eles. Por isso Efésios, capítulo 4, verso 31, vai dizer, longe vós toda ira, 4:31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, gritaria e blasfêmia. A gente gosta de gritar, Tem pais que gostam de gritar, ei, padita, blá. Esse não é o tratamento que nós devemos dar aos nossos filhos. Pais que fazem isso estão colocando no coração dos filhos esse tipo de sentimento. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Interessante como ele liga a ira à falta de perdão. Por quê? Porque geralmente quando nós nos iramos com os nossos filhos é porque eles fizeram alguma coisa e a gente não perdoa. A gente está revoltado porque ele fez aquilo. E aí você age dessa forma, grita, faz aquilo que você não devia fazer. Por isso Paulo também em Colossenses capítulo 3, verso 8, ele vai dizer assim, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, Então assim, Paulo está dizendo para os crentes, olha,
cuidado com a linguagem que vocês usam. Palavrão, cara, não existe isso no meio dos crentes. Ou não deveria existir. Eu fui criado numa família que não se falava isso. Nunca ouvi meu pai falando palavrão. Minha mãe muito menos. Hoje em dia você vê crentes. O ambiente de rua, hoje em dia, antigamente não era assim. Hoje em dia eu sou professor, às vezes conversando com os outros professores, é palavrão o tempo todo. Você tem que suportar aquele tipo de coisa, né? Ou então sair do lugar. Às vezes você não pode sair. Você está numa reunião e tal. Né? Os alunos são iguais. Por quê? Porque os pais são assim. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter esse tipo de linguagem. Muito menos com os nossos filhos. Por quê? Porque a nossa ira e nossa indignação com eles demonstra o quê? Falta de perdão, que Paulo fala. Perdoando-vos uns aos outros. O perdão gracioso demonstrado pelos pais vai aplacar a ira no coração dos filhos. A ira que possa vir a existir, porque ele vê um pai compassivo, benigno. Né? Você está vendo que teu pai está revoltado, está aborrecido, está chateado porque você fez alguma coisa que o desobedeceu, que o envergonhou. Mas ele está tratando você está sendo indulgente com você, está sendo benigno, né? Termos paciência com relação aos erros dos nossos filhos vai gerar o que? Gratidão na vida deles. E paciência não é conivência, muito menos falta de correção. Nós temos paciência com os erros deles e corrigi-los com amor. Eu me lembro de um conhecido que ia ensinar matemática para o filho. Meu amigo, assim, você não está vendo isso aqui que você anda. O cara perdia completamente a estribeira. Como é que você vai ensinar? Ele não vai aprender matemática nunca. E o que vai criar no filho? Vai criar essa indisposição. Ele vai se tornar igual. Abra Provérbios capítulo 30, verso 33. Veja o que o texto vai dizer. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Diz assim: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contento. Assolar aqui significa provocar, incitar. Paulo vai dizer, abra Efésios capítulo 6, verso 4. Paulo vai dizer que os pais provocam os seus filhos a ira quando eles não são coerentes com a sua educação. Quando ele diz lá em Efésios capítulo 6, 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 21, que é o paralelo de Efésios, ele diz assim, mas fica com Efésios mesmo: pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. A primeira exortação que Paulo faz com relação a isso, mais especificamente aos pais, que em Efésios está falando para os homens, pais ali são homens. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais a disciplina e na demonstração do Senhor. Ele está dizendo que eles não deveriam levar esses filhos à ira. E se nós olharmos superficialmente o texto, nós vamos perceber que não criá-los amorosamente, ou seja, na disciplina e na correção do Senhor, vai levar um filho à ira. Por quê? Porque na disciplina e na administração do Senhor, na instrução bíblica com relação à educação dos nossos filhos, nós vamos ter um critério santo e objetivo na criação deles. E se isso não acontecer, nós vamos levá-lo à ira e à indignação por causa da forma como nós educamos os nossos filhos. Se a gente vai se aprofundar mais em Efésios capítulo 6, 4, nós vamos perceber que provocar os filhos à ira é algo muito mais abrangente e profundo, que está relacionado a uma instrução que não é bíblica. E quando Paulo fala ali, eu vou resumir rapidamente, tocar só em alguns assuntos, ele fala que
no contexto ali, quando ele diz não provocar o filho a ira e tal, é porque os pais são mais rígidos. E às vezes, e devem ser, né? A rigidez é uma coisa mais da natureza masculina. O homem é mais firme. E não está errado. O problema é ser isso excessivo. Por quê? Porque um excesso de rigidez vai suscitar o ódio dos filhos com relação aos pais e eles não vão ter mais prazer. Não vão ter mais prazer de obedecer. Porque a obediência, segundo a Escritura, ela representa uma relação de amor. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. É uma relação de amor. Os nossos filhos, ele vai aprender a obedecer às nossas ordens, aquilo que nós fazemos ou falamos, porque eles entendem que a gente os ama. E a ideia de um tratamento assim excessivo, rigorosamente excessivo, deixaria o filho enfurecido, zangado, indignado com o comportamento excessivo de um pai. Mas o contrário seria também verdade, ou seja, a verdade oposta. Um tratamento bondoso e liberal conservaria a reverência dos filhos, aumentando a prontidão e alegria em obedecer às ordens do pai. Tá? Nós poderíamos fazer uma relação assim, uma paráfrase, né? Desse texto, seria assim: não seja severo excessivamente, agressivo, grosseiro, mas firme, amável e dócil. Alguém com quem é fácil de lidar. E aí eu gostaria de apresentar para vocês alguns exemplos de severidade excessiva que vai levar os filhos à ira. Tá? Eles vão ficar indignados com os pais. Tá? Alguns exemplos simples. Por exemplo, bater ou gritar com eles quando derrubam alguma coisa. Eu tenho um filho, não tenho um filho. Ele tem 31 anos, 32 anos, é o mais velho. Meu amigo, ele é só mão, viu? Ele tem 1,84 m, mais ou menos. É o Lucas. Copo na minha casa tinha que ser geleia Colombo. Porque todo copo que a gente comprava, ele quebrava. Irmãozão, desastrado que só. Eu vou me irritar com meu filho porque é desastrado? Não, eu tenho que chamar a atenção do meu filho. Seja mais cuidado. Mas é da natureza dele. Aquele mãozão, era adolescente, só tinha mão e perna. Uma mão desse tamanho, pernão, né? Assim, até hoje ele é meio desastrado. Até hoje ele é assim. Eu vou gritar, eu vou bater no meu filho, eu vou... Porque ele quebrou um copo, porque ele derramou água. Se eu não disse pro meu filho, falei assim: meu filho, não mexe aí. E aí ele mexeu, aí é desobediência. Aí sim, eu preciso corrigir. Mas se eu não disse isso, ele derrubou o prato, quebrou, não sei. Eu vou me irritar com ele por causa, quer dizer, o copo, o prato, aquilo é mais importante que o meu filho? Uma outra situação, gritar com eles ou ficar irritado pelo que eles façam, mesmo que eles estejam fazendo coisa errada. Não é assim que a gente chama a atenção dos nossos filhos. Não é gritando nem ficando irritado. A gente precisa saber que são nossos filhos. A gente os ama e a gente está em período de instrução. Temos que ser pacientes, compassivos. Outra coisa que pode deixar eles irados, indignados, exigir deles algo além dos seus limites. Eu conheço pais que dizem assim para os filhos: você tem que tirar 10, você tem que tirar 10. Eu conheci uma menina no ensino médio, ela só tirava 10 em 9. Só tirava 10 em 9. O nome dela era Cláudia. Aí teve um dia na turma, foi uma prova, não sei se foi de matemática, todo mundo tirou 1, 2, 3. Aí ela estava chorando lá. Aí eu falei: caramba, a Cláudia tirou nota baixa, e tal. Aí foi lá: Cláudia, quanto que você tirou? 8. Tirou 8, tá chorando, tá triste. Eu não sei se o pai dela exigia dela isso, ou se mas o que acontece é que muitos pais, eles são assim, eles exigem coisas além dos filhos. Eles não podem alcançar. Eles não podem. Meu filho sempre tirava nota ruim. Eu falava para ele assim: meu filho, estuda. Eu não quero saber a nota que você tirou. Eu quero que vocês estudem. Se você estudar e tirar uma nota ruim,
eu não vou ficar chateado com você. Agora, se você não estuda e tira nota ruim, aí a coisa muda de figura, porque é sua responsabilidade. Né? Eles tiravam ali as notas medianas e tal, igual a todo mundo, né? Mas se é fruto do trabalho dele, está estudando, está se dedicando, tirou nota baixa, por que eu vou colocá-lo contra a parede? Por que eu vou oprimi-lo? Assim, não, eu vou incentivá-lo. Eu vou, não, meu filho, é isso aí, a prova estava difícil, vamos estudar e tal. Eu vou estimular. Eu não vou jogar sobre ele um balde de água fria, né? Exigindo dele aquilo que ele não pode dar. Ou às vezes ser severo demais em determinadas repreensões, né? Então, assim, você ultrapassar o limite da severidade, repreender além do necessário, por uma coisa, às vezes, que uma simples palavra, uma simples reprovação, uma coisa assim, já resolveria. Outra coisa que deixa os filhos irritados, que a gente faz de montão. Minha esposa sempre falava isso para mim: meu filho, ouve primeiro. A gente dá um veredito, o menino chega, pá, você é o culpado. Pronto. Isso é muito comum a gente fazer. Dá um veredito sem ouvir, porque você já sabe o que aconteceu, então você... E geralmente a gente acerta, né? Geralmente, mas não é sempre. Às vezes chegavam os 4 lá para mim, os 4. Por isso que a Bíblia diz que o homem que sabe lidar com a sua casa, ele pode exercer um cargo de liderança, na igreja, no estado, onde for. Chegavam os 4. Os 4 estavam errados, os 4 tinham razão. Eu tinha que corrigir os 4, por um motivo diferente. Então, assim, quando você geralmente, não é isso e tal, e você está sendo... E eu já errei por isso. E tive que pedir perdão para meu filho. Meu filho, me perdoa, eu corrigi você errado. Eu me precipitei, eu achei que você estava errado e corrigi você, mas você está certo. É o certo que você tem que fazer. Outra coisa, impaciência com a lerdeza ou lentidão deles. Então, às vezes, você é 220 e seu filho é 50 volts. E aí você fica indignado com ele. Aí você é impaciente. Lá em casa, meu filho dizia que eu fui militar há muito tempo, né? Ainda dizem que sou... mas eu saí do serviço militar há muito tempo atrás, né? E meu filho dizia assim na época do Orkut: se minha mãe não estivesse em casa, minha casa seria um quartel. E era mesmo. Tinha 3 homens. Meu filho, faz isso. Aqui, ali. Pá. Mãe é sempre mais, né? Relaxada e tal. Aquela coisa mais... São os dois lados de uma mesma moeda. É bom que existam os dois lados. Mas assim, vamos, sobe aí, não, rápido. Comigo não tinha esse negócio, não. Era toque de caixa. E eu tinha um filho que era deficiente, então eu tinha que lidar com esse tipo de coisa. Ele era mais lento em algumas coisas, mas também entrava no rodão, não ficava de fora, não. Não era desculpa, não. Eu falava: deficiente comigo não tem esse negócio, não. Vamos lá, vamos fazer. Mas quando a gente fala isso, a gente precisa perceber que a educação dos nossos filhos, ela tem natureza espiritual. Nós estamos pastoreando o coração dos nossos filhos. A finalidade da nossa educação é beneficiar uma alma eterna. Eu sempre digo que nós não estamos criando um grande advogado, um médico, engenheiro, um jogador de futebol, mas nós estamos criando um servo do Deus Altíssimo. A nossa educação visa o coração. Tem um livro do Ted Tripp que fala sobre isso, né? Pastoreando o coração da criança. Quem não tem esse livro, adquiram. É excelente, porque ele vai falar que o trabalho do pai é um trabalho pastoral. E às vezes a gente não tem essa noção. E eu percebi isso na minha vida. Eu percebi que o trabalho que eu tinha que fazer com os meus filhos era um trabalho pastoral. Então, vira e mexe, às vezes, em determinadas coisas que eu fazia, eu citava texto das Escrituras em relação a mim, com eles. Eu sempre dizia para eles: olha, não interessa o que vocês façam. Eu vou ser o primeiro a condenar, se é errado. Mas meu coração não tem limite para você. Não existe limite para vocês.
Por quê? Porque é isso que Deus fala. E vira e mexe no meu relacionamento com os meus filhos, na hora de corrigir, na hora de ensinar alguma coisa, eu me lembrava da relação de Deus com o seu povo. E fazia questão de pegar essa fala de Deus com relação ao seu povo e ter a mesma fala com os meus filhos. Por quê? Porque o relacionamento que eu tenho que ter com Ele deve expressar o relacionamento de Deus com o seu povo. Não é à toa que esses exemplos, como o Deus dizer Pai, chamar a segunda pessoa da Trindade de Filho, dizer que somos família da fé, somos irmãos em Cristo, essas linguagens, elas não são aleatórias. Elas não são aleatórias. Eu sempre digo, tem um estudo que eu faço, que eu mostro que a paternidade e a maternidade fazem parte da paternidade. A paternidade de Deus na humanidade ela foi dividida. As características paternas e as características maternas apontam para Deus. Tá? E é isso que Ele quer que a gente represente na vida dos nossos filhos. O primeiro contato que eles devem ter com Deus, por meio de uma revelação natural, lógico que permeada pela revelação especial, é o contato paterno. Tá? Até a disciplina que nós aplicamos, ela é comparada à disciplina que o Senhor aplica à sua igreja. E essas imagens não são aleatórias, são imagens criadas. Quando Deus criou todas essas coisas, Ele criou a sua imagem. Por isso que Ele chama Jesus de noivo, a igreja de noiva. Quando Ele fala do casamento, do relacionamento conjugal, Ele está o quê? Ele está apontando para a pessoa dele e para a igreja. E são nesses exemplos que nós vamos ver aquilo que nós devemos fazer como marido e esposos, e aquilo que é o dever da esposa, da noiva, de nós como povo de Deus para com Ele. Essas imagens não são aleatórias, elas são significativas e elas são exemplos didáticos para nós expressarmos nas nossas relações a imagem de Deus. Tá? William Hendricks, ele alista algumas formas pelas quais os pais podem tornar seus filhos culpados desse erro, quando ele expõe Efésios capítulo 6, verso 4, ele mostra, ele apresenta alguns comportamentos que podem levar os filhos à ira. Então o primeiro dele, preste bem atenção, excesso de proteção. Pais que são dominados pelo medo de algo ruim que acontece com os filhos, procuram cercar seus filhos de todos os lados. O menino não pode nem cair. Aí o pai já... Aí ele diz assim, vou botar literalmente o que ele fala. Não façam isso, não façam aquilo, não saiam daqui, não vão para lá. A ponto de chegar ao clímax, diz William Hendricks, de onde quase todos podemos ouvir a seus filhos. Não se aventurem a entrar na água até que tenham aprendido a nadar. No entanto, segundo ele, eles devem nadar. Por certo que as crianças devem ser advertidas sobre os grandes perigos. Por outro lado, uma pequena parcela de risco é necessária para seu desenvolvimento físico, moral e espiritual. Aí ele diz, se o pequeno pássaro permanece na segurança do seu ninho, ele jamais aprenderá a voar. Eu conheci um pai que eu sempre conversava com ele. Não é assim. O filho não podia pegar chuva. Todo mundo brincando, os primos brincando na chuva. Ele não podia, porque ia ficar resfriado. O menino tinha 15 anos de idade. A mãe dele saía, ia deixar na casa do tio, da mãe, porque não queria ficar sozinho. Eu falei para ele, meu amigo, o que você está gerando nesse menino? Esse cara vai ser homem. Ele tem que ter responsabilidade. Meu filho, o Lucas, com 4, 5 anos de idade, a gente tinha necessidade de sair, às vezes estava no seminário, Simone tinha que sair do supermercado e falava, você fica cuidando dos seus irmãos aqui, eu vou sair 5 minutinhos. Ia lá e voltava. Ele ficava sozinho em casa. Cara, superproteção vai gerar esse tipo de ira, indignação, principalmente quando ele vê a realidade de outros. Então
Então, assim, você não está preparando o seu filho, principalmente homem, para a vida. Nem para a escola ele ia sozinho. A mãe levava. O cara com 15, 16, 17 anos de idade. Pera aí, né? O que você está gerando num jovem como esse? Insegurança. Ira, ele não deu outra, né? Ele explodiu. Com uma certa idade ele explodiu. Indignado com os pais, por outras coisas. Mas onde é que está o fruto? Super proteção. Super proteção. Principalmente quando às vezes a gente saía, né? E tinham outras crianças da idade dele, você via a diferença. Os meninos mais sagazes, mais espertos, mais... fazia às vezes retiro, né? Aí ia tomar banho, não sabia tomar banho, eu tinha 13, 14 anos, não sabia tomar banho, saía do banho com os pés tudo sujo. Aí o responsável lá, rapaz, volta pro banho, que banho mal tomar? Super proteção. A criança não pode subir no negócio lá, né? Você tem que ficar segurando para já subir. Tá bom, é perigoso? Você vai ficar perto, né? Se ela cair, você vai, segura. Mas não pode. Não pode andar na areia, porque tem bicho, vai ficar doente. Cara, isso vai suscitar ira, vai provocar ira no coração desse jovem. Ele vai chegar na adolescência e vai se revoltar contra isso. Uma outra coisa que leva, segundo William Hendricks, é esse tipo de ira nos filhos: favoritismo. Isaac favoreceu Esaú mais do que a Jacó, e Rebeca preferiu Jacó. Eu não consigo entender um pai que ama mais um filho do que outro. Eu não consigo entender. Eu sou pai, tive 4 filhos. 4. Todos eles diferentes. É lógico que o relacionamento que você tem com eles, principalmente quando eles ficam mais velhos, é diferente. Porque cada um tem uma personalidade. Mas você amar mais um filho do que o outro? E o que aconteceu? O que acontece na vida de Isaac e de Rebeca com relação aos seus filhos? Desastre. Jacó também tem esse comportamento com José. E o que acontece com José? Os irmãos iam matá-lo. Levou a discórdia e a inveja entre eles. Por quê? Porque esse tipo de comportamento não pode existir na vida de uma família cristã. Favoritismo. Eu ser mais favorável a um filho, eu demonstrar mais amor a um filho do que a outro. Uma outra coisa que leva os filhos à ira: desestímulo. Um filho que diz, eu vou estudar, vou fazer isso aqui, você isso, você aquilo outro. Aí o pai, você esquece isso, rapaz, você nunca vai conseguir isso não. Você é burro, você é isso, você não vai conseguir, você é fraco demais. Às vezes, alguns jovens, por causa disso, acontece o contrário. Eles se tornam impetuosos para mostrar para o pai ou para a mãe que não é assim. Mas em geral não é assim. Em geral é o contrário. Ele se enfraquece. Gera falta autoconfiança, falta determinação, em executar determinadas tarefas. Ele vai se tornar um homem frouxo. Porque quando tem que tomar uma decisão forte, o meu cunhado, ele trabalha com operações no Banco do Brasil, Então assim, aí de vez em quando ele chegava lá em casa, quando a gente estava junto, ganhei 1 milhão hoje, perdi 500 mil, perdi das operações que ele fazia. Aí ele estava falando para mim assim, cara, os meus chefes são os bananas, eles têm medo. Chego para ele e falo assim, esse cenário é bom, vamos fazer isso. Não, peraí, eu vou ligar não sei para quê, eu vou fazer... O cara tem medo e não assumia, ele não assumia. Entendeu? Não, tá bom, então você faz aí e... Cara, esse tipo de coisa, essa falta de autoconfiança, aonde é que ele ganhou isso? Aonde? Por que ele é assim? Se eu não me engano, é o mesmo que o pai sustenta até hoje. O cara ganha uma fortuna, que ele é diretor do Banco do Brasil, a mulher também trabalha lá, ganha uma fortuna, ele ganha mais de 40 mil reais.
E até hoje eles recebem mesada do pai, porque o dinheiro que eles têm não dá. Aí você vai ver, tá? Onde é que está a origem disso aí. Tá? Uma outra coisa que leva os filhos a esse tipo de comportamento é não perceber que os seus filhos estão crescendo. Tá? Às vezes a gente trata os nossos filhos como crianças. Tá? Eu sempre digo, aquela criancinha de 2, 3 anos de idade é seu irmão em Cristo, você tem que ter respeito. É seu filho, está debaixo da sua proteção, mas é um irmão em Cristo, veja como você vai tratá-lo. Os filhos crescem e a gente tem que deixar que eles tomem determinadas decisões. Tá? A gente não tem que decidir por eles. Algumas coisas você vai barrar, você vai dizer assim, ó, aqui você pode fazer, tá aqui, ó. Entre A e D você pode escolher. A gente tem que incentivar os nossos filhos a tomarem esse tipo de iniciativa, porque quando nós fazemos o contrário, nós estamos criando nele esse tipo de sentimento. Quando eles crescem, eles se revoltam, eles se iram contra os pais. Tá? E uma outra característica, negligência. Eu até estou pensando em falar sobre isso no último dia, falar o conflito que Davi viveu no seu lar, ali a história de Aminon e Tamar e Absalão. Ele foi negligente, ele viu o erro dos seus filhos e ele não fez nada. E não só isso, quando ele deveria abraçar os filhos, ele continuou assim na dele. Tá? Ele continuou impassivo. Ele foi negligente em toda a situação. Isso gerou o quê? O que gerou isso na vida de Davi? Seus filhos morreram. Absalão se revoltou. A negligência. Eu não vou contar a história aqui, porque provavelmente domingo eu vou pregar sobre... Mas eu acho que todos conhecem, né? Que Aminon fica se apaixonado pela irmã, e aí quer possuí-la, e cria um ambiente, aí possui ela e depois joga ela fora. E aí Davi se cala. Absalão, que é o irmão dela, pega ela e fala assim, fica quieta, minha irmã, deixa comigo que eu vou resolver essa situação. E mata o seu irmão. Negligência. Davi foi negligente todo o tempo. Se ele tivesse agido, isso não teria acontecido. E o último, uso de palavras ásperas e por crueldade física. E aí nós temos um pai que se deleita em demonstrar o peso da sua autoridade, da sua força superior. Repreende seus filhos e inflige severos castigos físicos. E isso chega a se tornar um hábito. E nós vemos que os tribunais estão cheios de casos de crueldade contra meninos e meninas e até bebês. Tá? E eu não estou falando de disciplina bíblica não, porque a Bíblia prevê uma disciplina com vara. Eu estou falando de agressão física, que nós temos visto muito hoje em dia, por desconhecerem a palavra de Deus. Hoje, a nossa lei, que o Estado, que não tem nada a ver com isso, eles não tem nada a ver com isso. Isso é um relacionamento entre pai e filho, a correção física. Se há extrapolação é crime, e a lei prevê crime, já no seu código penal, mas aí joga-se o bebê com a água fora. Então, se você não pode dar uma palmada no filho, eu vou dizer para você, criança só atende debaixo de correção física. Se não for assim, ela não vai atender. Não vai atender mesmo. O propósito que a gente vai falar sobre isso quando falar sobre vara. O propósito é alcançar o coração da criança. A Bíblia diz que se nós fustigamos nossos filhos com vara, corrigimos fisicamente, nós vamos livrar a alma dele do inferno. Do inferno. E além da ira que pode ser gerada com uma educação fora dos padrões da Escritura, como nós vimos aqui, e podem deixar aí os nossos filhos desanimados, com o coração ferido, destruído por causa do comportamento dos pais, nós temos a ira dos nossos filhos por si só. Eles não estão sendo provocados à ira, como diz ali o texto.
Eles estão irados por alguma coisa. Né? Eles demonstram essa raiva, essa indignação por alguma coisa. Que não foi o que os pais provocaram. E aí, a vara é um instrumento para isso. Né? A disciplina que Paulo fala em Efésios capítulo 6,4 vai remover o coração da criança, não só a ira, mas também todo e qualquer pecado. Tá? Porque a disciplina bíblica livra a alma dos nossos filhos do inferno. É isso que a Escritura vai dizer. E nós vamos falar como é essa disciplina na Bíblia. Como a Bíblia fala em relação a isso. Meus pais me batiam, me corrigiam. Tá? E vou dizer para vocês, corrigiam da forma errada. Mas mesmo assim foi bom. Tá? Eles não tinham um conceito que eu tenho hoje, que eu adquiri com o tempo, através da leitura, da exposição bíblica, né, de como corrigir os nossos filhos com amor e ternura. Né? Mas eu dou graças a Deus, né, a maneira como eles me educaram e me corrigiram. E era assim, onde pegar, pegou. Não quer saber. Vem cá. Né? Não é assim. A disciplina bíblica não é assim. Mas mesmo assim eu mereci. Cada uma delas. Cada cintada, chinelada que eu tomei, eu realmente mereci. Né? E é nessa palestra sobre o uso bíblico da vara que a gente vai ver especificamente como nós removemos a ira do coração dos nossos filhos. Tá? Mas o primeiro passo, remova isso da sua vida. Tá? Porque você pode provocar o seu filho a ser um homem irado, iracundo, uma pessoa colérica, pela maneira como você está lidando com ele. Uma maneira que é fora dos padrões da Escritura, gera isso na vida dos nossos filhos. É somente pela graça mesmo, viu? Pela graça de Deus que nós somos o que somos. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pela tua instrução. E quero te pedir, ó Senhor, que você esteja tratando o nosso coração. Nós temos pecado contra os nossos filhos, nós temos levado os nossos filhos ao Senhor à ira, às vezes sem mesmo sabermos, ó Pai. E queremos te pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria, porque amamos esses nossos infantes, amamos esses nossos pequeninos. E não queremos que o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, as nossas imperfeições, ó Senhor Deus, elas se mostram, o velho homem se apresente, principalmente nos momentos que eu tenho que instruí-lo, que eu tenho que corrigi-lo, Pai. Mas que a palavra de Deus, o amor, o carinho, a ternura estejam presentes numa correção firme e eficaz na vida dos nossos filhos. Fica com o Senhor, esse teu povo, esses homens que estão aqui, dá sabedoria a eles, ó Senhor Deus, a tua palavra, sensibilidade para serem homens, ó Pai, que estejam construindo, Senhor, não só um caminho para os céus, para os seus filhos, mas um relacionamento eterno com eles. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.